Pois bem, pós-crise do petróleo de 70 e 80, desenvolvimento do neoliberalismo. Mas o que consistia esse neoliberalismo? Esse é um momento em que se achava, eles enxergavam que a presença forte do Estado era uma limitação e retirava a flexibilidade de adaptação da economia. E isso era um problema nesse momento de crise. Bom, acreditava-se então, desenvolveu-se nessa época a teoria econômica, acreditava-se que o Estado deveria ser um Estado mínimo, ou seja, a produção propriamente dita não deveria ficar a cargo do Estado, permitindo que as empresas mantivessem sua capacidade de adaptação, assim como a economia. O papel do Estado, então, passaria a ser um moderador, ser alguém que fazia a fiscalização das linhas produtivas para garantir a infraestrutura do Estado, a questão econômica, definir os interesses dos trabalhadores, fazer o intermédio entre todas as partes, assim como garantir uma condição adequada e limitar, na medida do possível, possíveis prejuízos, por exemplo, prejuízos ambientais e outras questões relacionadas à própria produção. Bom, por que esse foi um momento tão importante, tão favorável para o desenvolvimento da globalização? A gente tem que pensar que esse é um momento em que o Estado não estaria atuando fortemente. Ou seja, o Estado não estaria praticando, por exemplo, atividades protecionistas. Isso favoreceria que grandes indústrias estrangeiras pudessem expandir o seu mercado produtivo, conseguissem ir atrás de um novo mercado consumidor, outros países, e crescessem cada vez mais. Bom, qual é a vantagem de um outro país receber uma indústria? Vamos pensar. A indústria, ela produz emprego que vai garantir uma renda para uma grande parte da população. Essa população que está recebendo emprego vai gastar o dinheiro localmente. E à medida em que esse dinheiro for circulando, aquilo vai aquecer a economia e vai permitir que outras indústrias ganhem um novo fôlego. Ou seja, isso dá dinâmica econômica para aquele país. Bom, isso é o que é o esperado assim, a princípio. A gente tem que pensar que no momento de crise, vários países queriam receber essas indústrias. Bom, é importante a gente destacar nesse momento que essas indústrias elas mantinham a sua administração no país de origem e levaria apenas a sua linha produtiva para outros países. Essas indústrias eram chamadas de transnacionais, porque elas atuavam além da sua nacionalidade. Vários países que ainda não tinham uma industrialização, não tinham ainda passado pelo processo de industrialização de forma efetiva, queriam receber essas indústrias. Fora a questão de emprego, da empregabilidade, da questão de tentativa de criar uma dinâmica econômica local, tinha a questão também da tecnologia que estaria sendo levada para lá, e isso era uma coisa bem vista também, bem vista pelos países. Bom, entretanto, vários países queriam receber essas transnacionais, o que acabou levando a uma disputa por quem receberia. Isso fez com que os estados passassem a assumir atitudes na tentativa de criar um ambiente propício, um ambiente atrativo para receber, para que essas transnacionais se interessassem em ir para esses países. Que tipo de atrativos seriam esses? Redução de imposto, entrega de terras para produção, para a construção das empresas, flexibilização de direitos trabalhistas. Foram uma série de concessões que foram dadas às empresas nesses momentos. A gente tem que pensar que quando a empresa, não só trabalhistas como legislações ambientais também, a gente tem que pensar que essas empresas, quando elas levam junto consigo toda a questão do emprego, a questão da renda, mas leva junto o ônus da exploração,
a questão de resíduos, a questão de doenças próprias relacionadas com o processo produtivo e fortemente a questão ambiental. Isso é uma coisa muito importante de ser destacada e está muito relacionado com problemas recentes, inclusive no Brasil. Isso é uma coisa importante de vocês relacionarem uma forma possível, por exemplo, que poderia aparecer na prova para vocês. Bom, vamos pensar então. Você tem uma transnacional que ela ganhou agora um ambiente propício. Você, um outro país pequeno, dá incentivos financeiros, fiscais, questões ambientais, flexibilização da legislação, atrai a transnacional para lá. Quando a transnacional chega lá, ela vai começar a competir com as empresas locais. Uma vez que o Estado agora não é um Estado potente, não vai efetuar medidas protetivas a respeito dessas indústrias locais, essas indústrias locais vão sentir dificuldade de se manter. Isso pode levar à destruição, à falência dessas empresas. Bom, outras possibilidades que existiriam seriam, às vezes as transnacionais, elas compram essas empresas menores de uma forma a ganhar um oligopólio, a elas elas dominarem o setor dentro daquele país e ganhar um maior mercado consumidor ali dentro. Outras opções são a fusão entre empresas pequenas locais na tentativa de juntas formarem um aglomerado que talvez consiga ganhar força local ali para conseguir competir com essas indústrias transnacionais que vão estar se instalando naquele local, certo? Nesse contexto, é importante a gente destacar uma forma de organização muito presente dentro do processo de globalização e da ida das transnacionais para esses países, que vai ser a questão da divisão de responsabilidades, da administração, da venda de ações. Mais pra frente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, quando a gente pensa no desenvolvimento dessa época, da instalação e hiperdesenvolvimento da globalização, dois setores tecnológicos são super importantes. Quais são esses setores tecnológicos que a gente precisa saber? O setor do transporte e o setor da comunicação. Transporte por um motivo mais claro. A mercadoria precisa de escoar para ser vendida fora, assim como a mercadoria tem que haver a possibilidade de trânsito fácil da matéria-prima, um dos motivos pelo qual a transnacional está indo para países menores, a proximidade com o local onde a matéria-prima está vendo. Isso leva à redução de custo, assim como a mão de obra barata do local, assim como menor dificuldade do ponto de vista de legislação relacionada com direitos trabalhistas, por exemplo. Na comunicação, a gente tem tanto a comunicação entre pessoas, propriamente dita, que é uma coisa que se tornou cada vez mais comum dentro da própria estrutura empresarial da comunicação. A gente pensa que agora a administração da empresa está no país de origem, a cadeia produtiva está em outro local. Tem que haver uma forma de comunicação eficaz. Mas a gente fala de comunicação principalmente no sentido do marketing. A gente pensa que nesse momento a televisão surge, posteriormente a internet também desenvolve-se e populariza-se. E isso cria um grande mercado, um grande local onde é possível ampliar o mercado de consumo. Você consegue aumentar as vendas, alavancar. Isso ganha muita importância nesse momento. A internet tem um grande papel no desenvolvimento da globalização e na implementação que isso teria. Bom, eu não preciso citar exemplos de transnacionais, eu acho que isso é uma coisa que é tão presente nas nossas vidas que todo mundo tem conhecimento da existência das indústrias. Coca-Cola, enfim, muitas. E é importante entender essa lógica de funcionamento.
é uma coisa que foi muito popularizada e isso cria uma referência comum nos diversos locais, mas principalmente aqui, a gente destacando inicialmente a questão da dinâmica econômica. Pensando na questão da dinâmica econômica, tem uma questão que é importante a gente destacar, bem representada por essa charge. Bom, a gente tem um empresário que está comendo alguma coisa semelhante ali, uma bola, tipo um planeta, uma parte. Ou seja, está vendo exploração, ali a gente está pensando na exploração de matéria-prima e migalhas caindo. Bom, o que ele está querendo dizer? Vamos lá, gente. Qual que é uma relação muito importante de a gente pensar referente a esse processo de transnacionalização? A transnacionalização consegue ampliar os lucros, entretanto a maior parte do lucro volta para o país de origem, ou seja, o país que está recebendo essa empresa, ele fica com uma parcela mínima dos lucros. Os países ricos, que já tinham para a industrialização agora, ganham cada vez mais lucro, mais dinheiro, eles ganham maior poder econômico, eles conseguiram minimizar o ônus sobre eles. Os países pequenos, que ainda não tinham um processo de industrialização tão bem estabelecido, que receberam essas indústrias, eles têm os ônus ambientais, têm todas essas questões. Eles recebem sim a questão do trabalho, a tecnologia, isso vai gerar alguma dinâmica em alguns setores de serviços. Entretanto, a tendência é que isso leve à desestruturação de várias indústrias locais. E o domínio de alguns setores por essas indústrias transnacionais acaba criando uma certa dependência dos estados por parte dos estados dessas empresas. Isso é muito importante, porque isso tem repercussão em alguns aspectos que a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente. Então, assim, é importante aqui nesse momento destacar que, embora a primeiro momento a ideia da globalização fosse uma ideia associada com, bom, está sendo desenvolvido, países mais próximos, redução da pobreza, essa era uma coisa esperada. De fato, o que acabou se acontecendo foi a ampliação das desigualdades. E a amplitude dessas desigualdades não dá simplesmente da questão da disparidade econômica. Existe outro tipo de desigualdade muito importante que a gente vai destacar mais pra frente também.